Bem-vindos ao canal Ponto 360, o canal que a gente fala tudo sobre ponto eletrônico, tanto na parte de sistemas, de equipamento e, obviamente, do negócio em si. Gostaria de pedir, antes de mais nada, que o pessoal deixe um like caso goste, pressione o botão o sininho para poder receber os novos vídeos e caso ainda não tenha sido inscrito, se inscreva para estar sempre atualizado, ok? Então, hoje o assunto que eu vou falar é um assunto que é recorrente aqui na empresa, sobre empresas com menos de 20 funcionários, né? Então tem gente que às vezes procura a gente e fala assim, olha, eu queria um ponto eletrônico, mas eu não sou obrigado, porque a lei diz que não precisa ponto eletrônico em empresas com menos do que 20 funcionários. Mas não exime a empresa de não ter o ponto, tá? Porque numa disputa judicial relativa ao ponto eletrônico, se você não tiver nada, você já chega vencido, né? Então é interessante ter essa consciência de que realmente você não precisa, que é uma argumentação que às vezes a gente fala, poxa, bota o ponto porque vai ser bom para a sua empresa no sentido de controle e também numa disputa judicial, a pessoa, não, mas eu não preciso, não quero. Então, a empresa sempre vai ficar vulnerável a esse tipo de situação, porque ela não tem controle nenhum. A outra desvantagem de não ter o ponto eletrônico, e aí eu falo empresas com 5 funcionários, 10 funcionários, até 20 funcionários, realmente não são obrigadas a usar o ponto eletrônico. Mas é o que a gente chama de controle de ponto voluntário. O que quer dizer isso? Você não é obrigado, mas você vai fazer o ponto, porque isso vai te beneficiar, vai beneficiar a sua empresa. De que forma? A forma que ela vai beneficiar é que você vai ter os dados muito mais rápido no final do mês, não vai gastar seu tempo, vai poder se voltar para fazer outras atividades além do ponto, porque toma tempo fazer fechamento de ponto. Quando tem alguma coisa escrita no livro de ponto, por exemplo, seja numa planilha, aquilo não vale nada, oficialmente falando, né? E no momento que você adota um sistema de ponto eletrônico, aquilo, independente se você tem 20, mais de 20 ou menos que 20, tem validade jurídica, porque já foi oficializado na portaria 671. Então, tem alguns benefícios que às vezes o empresário não consegue enxergar de primeira. Outra coisa que a gente fala tanto no Brasil, né? Poxa, o Brasil não tem a produtividade e tal. É porque o Brasil realmente ele perde em termos de produtividade, tanto nesses controles, né, que você às vezes não tem. Às vezes, 5 minutos que a pessoa atrasa, vamos supor que você tenha 10 funcionários e eles atrasem 5 minutos por dia. Por exemplo, você não está lá para enxergar e de repente faz até vista grossa e tal. Mas se você juntar isso mensal e anual, você vai chegar a quase um mês de trabalho perdido, né, de um funcionário, somando tudo, né, que a tua empresa perdeu. Isso são perdas de produtividade, né? Uma delas, né? Fora o tempo que você perdeu para verificar porque o cara esqueceu de bater o ponto, a hora extra que ele marcou errada, as fraudes que tem, porque o cara marca o que ele quer quando ele assina lá. Então são vários prejuízos pequenos, mas que se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que compensaria, porque hoje o custo de ter um controle de ponto informatizado não é tão absurdo assim. Aqui um outro assunto que eu vou fazer um vídeo
daqui a pouco, uma semana, vai ser sobre ponto eletrônico por aplicativo. Por que eu estou falando isso? Porque o ponto por aplicativo, o empresário ele não precisa investir em equipamento nenhum, ele só precisa investir no sistema, pagar uma mensalidade que realmente é muito baixa, e vai ter o benefício de ter esse controle interno da empresa. Às vezes, por falta de informação, uma certa ignorância no assunto, né? Porque acha que aquilo ali não vai valer ou vai gastar dinheiro à toa. Tem certas coisas que a gente paga para não se aborrecer, né? Ou então paga para não usar. Plano de saúde você paga não querendo, mas ninguém quer pagar plano de saúde para ir para o hospital, né? Mas você paga para ter uma vida mais tranquila. Pontos de eletrônico você paga para ter, para quê? Para você saber que numa disputa judicial você vai ter informações fidedignas que você vai poder apresentar e ser válidas. Porque se você chegar lá de mão vazia, já perdeu. Se o funcionário chegar lá e disser que ele trabalhava 1 hora por dia de extra e você não tiver como comprovar, você vai perder, vai ter que pagar, que vai ser um custo muito maior, fora advogado, fora a própria ação em si. Imagina, o custo que você vai ter, a dor de cabeça, vai deixar de trabalhar para ir lá na justiça prestar depoimento e tal. Tudo isso é um prejuízo imenso que às vezes a pessoa está, por causa de, sei lá, vou chutar aqui, 60, 80, 100 reais por mês, né, num caso aí de um aplicativo, dependendo do custo, claro, isso aí, normalmente esses custos de aplicativo são por número de funcionários e número de CNPJ. Tá? Então, tem preços baixos, entendeu? Que realmente, se você falar, pô, se eu soubesse disso antes, eu já teria feito. Né? E tem empresário que fica com medo, achando que aquilo ali vai atrapalhar a vida dele ou vai gerar uma prova contra ele. Pelo contrário, vai ajudar ele a provar que ele está certo. Obviamente, se ele estiver dentro da legalidade. Né? Então, assim, tem certas coisas que vale a pena o empresário parar para pensar e não dizer assim, não, a lei não exige, então não serve para mim. Pensa no controle, como eu falei, um controle voluntário. Você vai fazer não por exigência, mas por seu benefício, para o benefício da sua empresa, para a tua própria, como é que se diz? Tranquilidade. Né? Tranquilidade que no final do mês você vai poder fechar o ponto, vai poder mandar para o teu contador vai poder pagar as horas certas, né, correspondentes às horas que são válidas. O teu funcionário também vai ficar satisfeito porque ele sabe que não está sendo fraudado, está pagando o que é justo. Se você também, às vezes, tem funcionário. É impressionante. Às vezes, tem patrão que fica com medo de falar, olha, fulano, você está chegando atrasado. Fica com aquele receio de, né, não vou implicar porque 5, 10 minutos, 15 minutos, não é isso que eu vou bater de frente com o funcionário. Você não precisa bater de frente com o funcionário. Basta que o funcionário vai bater o ponto, no final do mês vai estar lá escrito lá as horas que ele correspondeu e você desconta, não precisa nem dar satisfação para o cliente, não, para o funcionário. Você manda ali para o contador vai descontar aquelas horas. Se o funcionário não gostar, fala assim, olha, você chegou atrasado. E no mês que vem eu te garanto que ele vai chegar na hora certinha, porque está sabendo que vai ser descontado do bolso dele. Não precisa se desgastar, bater de frente com ele, chega na hora e tal. Não, está ali na folha, tu manda a folha do espelho do ponto com aquelas horas ali que foi contabilizado, vai ter hora extra ou falta ou atraso, enfim, vai contabilizar o que é correto. Né? E você vai estar dentro da lei. Né? Então isso é importante ter em mente. Outra coisa, as fraudes. Né? Quando você tem ponto manual por planilha, tem fraude. Mesmo que você possa até confiar na pessoa, então, porque ela esqueceu, porque ela anotou errado, fica aquela desconfiança.
né? Então, quando você põe um ponto eletrônico, você não tem esse tipo de problema de fraude, né? Nem se a pessoa escreveu errado, fez garrancho, alguma coisa desse tipo, tá? E deixa eu ver o que mais que eu tenho para lembrar aqui para falar com vocês. Outra coisa também é a dificuldade de uma fiscalização. Por exemplo, se você tiver no futuro uma fiscalização, normalmente fiscal não vai em empresa pequena, 5 funcionários, fazer vistoria, tá? Normalmente ele vai por causa de uma denúncia, ou porque teve uma ação trabalhista, tal, ele vai lá, tá certo? Então, mas o fiscal chegando lá, vendo que está tudo documentado, tudo informatizado e tal, ele vai te deixar em paz, ele não vai ficar com... Porque ele tem muito mais a fazer em empresas que estão fraudando outras coisas maiores do que a sua. Então, ele vai liberar rapidamente. Agora, chegar lá, ver que o caderno de ponto está tudo rasurado, a planilha está toda furada, ele vai encontrar coisas ali para te autuar. E aí realmente não vai ter muito o que fazer, né? Então é importante saber que a sua empresa, mesmo não tendo ultrapassado a quantidade de 20 funcionários, é importante ter o ponto, entendeu? Então, parece papo de vendedor, né? Mas é assim, é a tranquilidade que a pessoa tem, e tirar também esse mito de que o ponto eletrônico por aplicativo não é válido. É válido pela portaria 671/2021, entendeu? Então se chama REP-P, tá? REP é de relógio eletrônico de ponto, né? E o P quer dizer que é por celular por aplicativo. Tem o REP-C, que é por aqueles relógios tradicional, que a pessoa bota biometria e tal. Isso não torna mais seguro, porque hoje o ponto por aplicativo ele é muito seguro, às vezes até mais seguro do que o próprio relógio biométrico, porque tem aplicativos que são opcionais, você pode até fazer por reconhecimento facial, ou seja, a pessoa bota o rosto ali no aplicativo e só vai bater o ponto se for ela. Isso aí é um recurso a mais que alguns aplicativos têm. Quer dizer, é muito seguro, mais seguro do que a própria biometria, né? Então, não tem motivo para ter medo e fraude. Outra coisa, o cara vai bater ponto fora da empresa pelo celular. Não, o celular, ele pode usar o próprio da empresa ou pode usar o próprio celular do funcionário. Hoje todo mundo tem celular. Então o que acontece? Existe um recurso em todos os celulares, chama GPS, Global Position System. Ele sabe a posição onde o celular está, né? O cara não sabe, a mesma coisa que usa pelo Google Maps, né? Você vai andando, ele vai sabendo a tua posição que você está. Mesma coisa, o cara está lá com o telefone, se ele estiver dentro da empresa, o sistema vai saber que ele está dentro da empresa, a gente determina uma cerca, que a gente chama cerca virtual, e diz, a tantos metros da empresa ele pode bater. Fora daquela circunferência, fora daquele limite, ele não vai poder bater. Então é muito seguro, não tem motivo para ter receio. Muitas pessoas acham que vai ter fraude, um cara vai passar por outro, não vai, né? Tem sistemas que usam a foto, para você poder comprovar posteriormente, e tem o com reconhecimento facial. Eu vou fazer um vídeo especificamente só sobre ponto eletrônico com aplicativo. Mas, de antemão, o assunto hoje é falar que em pequenas empresas, se possível, utilizem, mesmo que a lei não exija. É um benefício que você vai trazer para a sua empresa. Um benefício para você ter tranquilidade e saber que você está dentro da lei e que os teus funcionários também vão estar amparados, porque eles vão saber que aquele controle não pode ser fraudado e o que está sendo pago vai ser pago, e eles não têm nem motivo para entrar na justiça, porque sabe que vai perder, que é outro benefício, né? Quando o cara sabe que o patrão está desorganizado, aí o cara entra na justiça. Agora, se o cara sabe que o patrão está respaldado, está legalizado, ele não vai entrar na justiça, que ele vai perder.
Entendeu? Então, esse é um motivo forte para vocês pensarem e colocarem o ponto eletrônico na sua empresa. Tá bom? Obrigado. Era isso que eu queria falar hoje. Deixa o joinha se gostou do vídeo e até o próximo vídeo. Tá? Um abraço.